não dispara e vamos tocar o terror. Pega caderno e caneta para anotar tudo. E lembre que depois você pega um código, um insight, você tem que produzir uma tarefa para você ter resultado. Fala, meu amigo Pastor AG, tudo bem, querido? E aí, meu mano? Paz, tudo bem? Paz, tudo Firme? bem. Firme e forte. Eu estava pelo Rapaz. Alan Bonfim 7, por isso que não apareceu para você. Que Ah, eu tenho tá. as duas páginas. A página Alan Bonfim 7 que eu abri tem poucos dias, tem 7 dias. Alan Bonfim 7 tem 7 dias, que é um propósito específico que eu estou trabalhando nessa página, para mentoria, para trazer um assunto específico para algumas pessoas. E essa aqui é que é a principal. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece. Seja bem-vindo. Fala, galera linda, graças a paz. Eu sou o pastor Agenils, né? Muitos me conhecem como pastor AG. Sou pastor da Igreja Reino, né? Nós temos um ministério aí que acho que você já conhece, que até fez live aí com o Alan, o Reino Sonho, a música Cruz, né? Que graças a Deus o Brasil inteiro está conhecendo. E nós estamos aqui nessa noite para compartilhar com você algo poderoso, um tema desafiador aí para mim, acho que para o Alan, para você também que está em casa, porque você vai poder descobrir uma série de coisas que talvez você se perdeu aí nessa caminhada, né, sobre essa questão de valor, né, o valor que tem dentro de você. E eu acredito que vai ser um bate-papo bem legal aqui, bacana, e a gente quer poder abençoar a sua vida, mano. É isso aí. Tamo junto. Então, bora lá, galera. Para bombar essa live, igual eu falei, se a gente chegar ao número de 100 pessoas aqui na live, eu vou soltar um código poderoso. Poderoso e atualizado. Mas Uau. mesmo assim, não chegando 100, eu vou soltar tudo que tem aqui. Não vou segurar nada. Eu sei que o pastor ali também não vai segurar nada. Que a gente vai soltar rajada de códigos. Vamos Então, pega transbordar. esse aviãozinho e envia aí, ó, para 10 pessoas. Faz isso agora, antes de a gente abrir aqui o primeiro tópico dessa live aqui, que é: existe um valor escondido dentro de você. O tema está aí embaixo. Então, vai lá, envia para 10. Vou falar. Exato. O pessoal que nos segue aí, começa a clicar no aviãozinho aí, envia para 10 pessoas e chama para estar com a gente, cai para dentro, que vai ter muito código poderoso aqui para destravar você e muita coisa aí, você poder, de fato, ter uma vida de transbordo aí. Beleza, vamos lá. Então, vamos para o primeiro ponto aqui que eu quero abordar. Vou iniciar aqui, o AG vai dando continuidade. Eu quero te dar as boas-vindas ao mundo regenerado. Seja bem-vindo ao mundo regenerado. Nós estamos diante de um mundo que está sendo regenerado para um propósito. Igual eu falei, ontem eu entrei um pouquinho nesse assunto sobre de ver Deus por trás de todas as coisas. E nessa live vai fechar muito com aquilo que a gente falou ontem. Por isso é importante você acompanhar. Se você acompanhar uma live de ontem, hoje é um fechamento do assunto que entramos ontem. Então, nós estamos diante de um mundo que está sendo regenerado. Por mais que muitos estão enxergando o vírus, né, o coronavírus, estão com medo de várias coisas, só está revelando aquilo que está dentro do coração da pessoa. Porque as situações externas, as circunstâncias, as dificuldades, só vai revelar o que está dentro. Por isso que o tema da live é: existe um valor escondido dentro de você. E quando vem a circunstância, você não enxerga esse valor, mostra outra situação do que você está realmente vivendo. A situação que o país, o mundo está passando, só está mostrando o que está aí dentro. Como que você está posicionado? Com medo, preocupado, não está trabalhando, não está produzindo, não tem o dinheiro, com medo de voltar a trabalhar, de pegar isso, contaminação. Então está só revelando aquilo que está dentro. Não estou falando para você não ser prudente. Ser prudente é uma coisa, agora viver com medo é outra coisa. Então nós estamos diante de um mundo que será regenerado. Por que ser regenerado? Nunca aconteceu, nunca eu vi ou ouvi alguém falar a oportunidade que a humanidade está tendo de ser exposta diante de um problema tão grave que ao ponto das pessoas ficarem dentro de casa para meditar sobre o valor da sua vida, sobre o valor da família, sobre o valor, né, de poder estar aqui vivo, respirando, tendo a oportunidade de participar da família, de participar dessa vida. Então nós temos essa oportunidade. E diante dessa situação, as pessoas não estão enxergando, estão com medo de faltar o alimento, estão com medo de faltar o dinheiro, estão com medo do vírus, estão com medo de um monte de coisas, só que não está enxergando o principal. O principal é o quê? A vida.
Então, essas circunstâncias de fora estão me mostrando uma grande oportunidade. Então, nós estamos diante de um mundo que será regenerado. Regenerado para quem? Para aqueles que derem a resposta certa. Para aqueles que mudarem a mentalidade e enxergar o valor da vida. Então, para eu enxergar o valor da vida, eu tenho que ser exposto a uma preocupação. Não tem como ter mudança quando está tudo bom. Ah, está tudo bom, tem dinheiro na conta, né? A saúde está boa, as contas estão pagas, estamos viajando, está tudo em dia, está tudo fantástico. Não tem nenhum desafio. Não tem nada que possa mover a sua vida para que você tenha uma ação para vencer uma dificuldade, porque está tudo bom. Agora não, o mundo está passando por uma situação onde todos podem dar uma resposta de superação na sua mente e viver realmente o propósito que nasceu para viver. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui e te falar, seja bem-vindo ao mundo regenerado. Nós estamos diante desse mundo, porque todos nós estamos sendo expostos a uma dificuldade que está revelando o que está dentro do seu coração. A boca fala que o coração está cheio. O que você tem falado nesses dias? Você tem reclamado, tem preocupado com as contas, tem deixado de fazer tantas coisas por causa da situação que está acontecendo. O que sai da sua boca, o que entrou, é o que as coisas de fora estão mostrando que está dentro. Jesus disse, né, o que contamina um homem não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro. Mas eu quero te falar algo. Só saiu de dentro porque um dia entrou. Então, um dia você entrou pelo que você ouviu, pelo que você enxergou, ou pelo que você ouviu, pelo que você sentiu. Então, entrou. Quando entrou, contaminou seu coração. Por isso que a palavra fala que de tudo sem guardar, guarda o coração. Entrou, agora eu vou soltar. Então, diante da circunstância, o que você tem soltado? Você solta fé, você tem produzido uma fé inabalável, uma coragem, um posicionamento diante dessas informações que estão vindo todos os dias. Qual que é a sua ação? Tem preservado a sua vida, a sua família? Ou você tem preocupado? Qual que é, onde você se encontra? E eu quero, né, agora o AG vai estar compartilhando aqui, eu quero deixar essa primeira pergunta para você. Você está diante de um mundo que será regenerado. Por isso que eu falei e comecei aqui a live. Bem-vindo ao mundo regenerado. Quem não passar por essa transformação vai ficar preso como teve preso durante muitos anos. Fala, gente. Isso é uma verdade, Alan, porque tudo aquilo, você falou algo do início aí, que quando a gente é colocado, quando a gente é exposto a uma pressão, é o momento que deve se sair o melhor que há dentro de nós. Isso é verdade. Por exemplo, qualquer fruta, para extrair uma polpa, ela é colocada sob pressão. O próprio azeite, para ser extraído, a azeitona, né, ela é colocada sob uma pressão muito grande, que vai extrair o que há de melhor dentro dela. Porque o que há de melhor em você não está do lado de fora. O que há de melhor de você está do lado de dentro. As pessoas te conhecem, né, pelo que te veem por fora, mas elas não conhecem aquilo que está no seu interior. E uma coisa interessante que você falou sobre aquela que é muito importante se pensar, é que nós somos moldados pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. Sim. Essa é uma realidade. Você é moldado pelo aquilo que você vê e pelo aquilo que você ouve. Então você tem que saber muito bem o que é que você está vendo, o que é que você está ouvindo, para que você seja moldado, né, de uma maneira que você vai ver uma vida íntegra, uma vida de transbordo, uma vida com sua família, com seus amigos, com as pessoas, sem que você não perca o seu valor, mas pelo contrário, você possa atrair outras pessoas para viver aquilo que você está vivendo, porque você foi moldado por algo que de fato chamou a sua atenção, algo que de fato acrescentou na sua vida. E isso é muito importante de se pensar. Agora, quando você fala de um mundo regenerado, eu estava comentando ontem que são 3 situações interessantes, né? É um cenário antes né, do coronavírus, um cenário durante e um cenário pós. Vamos esquecer o antes, porque muitos de vocês, ou muitos de nós, não nos preparamos emocionalmente para enfrentar uma situação como essa, né? Agora, como nós estamos nos comportando, né, diante dessa situação? Agora, o que é mais interessante é como vamos nos comportar pós. Porque entra no que você falou sobre o mundo que está sendo regenerado. Qual vai ser o nosso comportamento? De fato, nós vamos expressar o que há de melhor dentro de nós para a gente viver uma vida que o Senhor já tem projetado para as nossas vidas, algo que já está escrito.
porque Deus disse para Davi o seguinte, na conversa, o diálogo de Davi com Deus, quando Davi revela da maneira que ele foi formado, ele diz algo seguinte, ó, todos os dias da minha vida foram escritos, todos os dias. Então, seus dias também foram escritos, né? Deus já escreveu toda a sua história. Em algum momento da sua vida, você desvirtuou, porque você foi moldado por outras coisas que você ouviu e por outras coisas que você viu. E a realidade é que nós queremos trazer, acredito que a proposta dessa live é despertar em você, de fato, para que você olhe para quem de fato você é, o valor que há dentro de você. Daqui a pouco vou compartilhar algumas coisas dentro de uma palavra para que você entenda esse propósito. Então, analisa bem como vai ser seu comportamento pós esse cenário, porque isso aqui vai passar. Mano, isso aqui vai passar, não vai durar, né, por muito tempo, vai passar e nós acreditamos que em breve qual vai ser o seu comportamento pós, né, esse vento, essa nuvem do coronavírus. E é aí que nós vamos, de fato, perceber quem são as pessoas que se tornaram fortes nesse cenário, né, e ao sair dele vai transbordar, vai viver uma vida plena, uma vida com propósito. Com certeza. Aqui, ó, o Douglas Remo, também pastor, comentou aqui, ó, não se trata do que acontece conosco, mas sim como reagimos a isso. Realmente. Não se trata, é esse ponto, né, que a gente Abraço, Douglas. na live. Né? Temos convidado de honra aqui, Douglas Remo. Não se trata do que acontece conosco, mas sim como reagimos a isso. As pessoas estão com medo, não é do vírus, mas estão com medo porque o medo já está dentro dela. O medo que foi plantado. O que é o medo? O medo é um pensamento que foi jogado na sua terra, que é a fértil, que é a sua mente. Ao mesmo tempo que a sua mente é a terra fértil, o pensamento que passa pela sua mente também é a semente. As duas estão juntas. Então eu tenho a terra fértil e tenho a semente. A semente é todo pensamento enviado. Você pegou essa semente e jogou na terra e começou a alimentar esse pensamento, como a terra é boa, vai dar fruto. A nossa terra é boa. Por isso, qualquer palavra que a gente ouve, às vezes, nos afeta. Às vezes depende da pessoa que vem, às vezes vem de um pai, de uma mãe, de um cônjuge, de um filho. E se for algo que fere, você pega a semente rápida, porque a sua terra é boa. Por isso que te fere. Se alimenta da palavra. Então, essa reação diante do que está acontecendo, tudo que está sendo falado, são sementes que estão sendo lançadas em uma mente fértil. Qual que é a mente fértil? Da humanidade. Todo mundo está recebendo a semente. Mas se não tem um controle emocional, vão ser feridos pela informação. Porque não tem entendimento sobre propósito, identidade, nem sabe por que está vivendo, não sabe propósito de família, não sabe criação de filho, não sabe propósito de casamento, não sabe de nada. Está apenas vivendo a vida igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. A vida leva eu e tem coragem de envolver Deus no meio. Então, assim, tem que ter esse entendimento. A semente é todas as informações que geram pensamento. Nós somos atacados na mente, é o que a palavra de Deus diz. É na mente que são enviados os dardos inflamados do inimigo, de toda informação. Aí você acha que o dardo inflamado é de um demônio com um chifre, com um ferro assim para espetar você, não. Mas o dardo inflamado pode sair da boca do seu marido, da sua esposa, ou do seu filho, ou do seu pai, da sua mãe, das pessoas mais próximas. Porque assim como eles podem nos ferir, assim também eles podem nos abençoar. E a seta vem, a informação vem, tudo vai ser lançado, porque a pessoa não está entendendo, está soltando, está com medo, só está mostrando que está dentro. E se você não tiver uma estrutura emocional, você pega essa semente e fica mal. Fica mal, porque acaba você alimentando. Então, outro ponto que eu quero abordar aqui é que a dor, isso é uma das coisas que você já ouviu às vezes, a dor é a grande professora. Por que a dor? A dor é onde a gente vai enxergar realmente que é importante. Realmente o que de fato tem valor diante da dor. O cara que é bilionário, se está num leito do hospital lá entre a vida e a morte, não faz sentido o dinheiro dele. Ali, diante daquela situação, ele vai enxergar o que realmente é importante. Então, esse momento que nós estamos vivendo está mostrando o quanto a humanidade está doente. Então, está mostrando uma dor interna. Aí não tem paciência de ficar com os filhos, não tem paciência de ficar em casa, não tem paciência de
se relacionar porque não vive isso. Isso incomoda. O melhor é ficar no modo automático, viver a vida e vamos ver o que vai dar. Então não está preparado, assim como a gente falou, emocionalmente, para viver o que está acontecendo. Então outro ponto é esse. A dor é uma grande professora para você aprender algo e entender o valor da vida. Se estamos falando que existe um valor escondido diante de você, nada mais do que a dor possa revelar. Eu, o AG aqui e todos que estão aqui na live passou por momentos de dores, por momentos difíceis. Em algum momento da vida, já passou. Aí, nesse ponto, você fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que realmente tem valor nesse momento? É onde você pode aprender algo e dar uma resposta diferente, assim como o Douglas Remo falou. Vai lá, G. Oi, filha. Pode falar, G. Pode vir aqui me dar um abraço. Pode ir lá, G. Tá me ouvindo, G? Você tá me ouvindo? Não tô te ouvindo mais. O som seu saiu. Pessoal, tá ouvindo ele? Ou tá me ouvindo? O som tá legal? A G, não tô te ouvindo. Pode vir aqui me dar um abraço e um beijo de boa noite. Este é o caos que a humanidade passa hoje. A G, fala aí que eu não tô te ouvindo. Seria uma resposta à igreja ou uma resposta aos ateus incrédulos? Quem quer dar um beijo? Vai lá, boa noite. Este é o caos que a humanidade passa hoje. Seria uma resposta à igreja ou uma resposta aos ateus incrédulos? Olhando para dentro, há um leão querendo rugir. Olhando para fora, um gatinho encolhido no medo. Então, voltou? Tá voltando a sua voz aí. Tá falhando. Tá falhando. Não tô te ouvindo, Gê. Tô te ouvindo. Tá? Tem hora que tá travando um pouquinho, mas tô te ouvindo. Agora sim. Agora ficou certo o áudio. Bora. Beleza, manda lá. Vai lá. Alan. Tô ouvindo, pode falar. Alan. Tô te ouvindo. Alan, tô ouvindo? Agê, eu vou sair da live, vou te tirar aqui, você Tá entra de novo, tá? Tá cortando, para ver se melhora. Vou tirar aqui e eu te chamo de novo. Pessoal, tendo algum probleminha aí? As perguntas que fizeram lá em cima e passou, não teve como responder. Refaz aí que eu vou responder. Ele ajustar lá, talvez seja um problema de sinal de internet. Mas dentro dessa situação, aprenda isso. Diante da dor, é onde nós aprendemos também, tá? Então, não fique achando que o aprendizado é só nos momentos bons. Nós aprendemos mais no momento de dor do que nos momentos de momentos bons. Sabia? Onde você para e fala, cara, o que está acontecendo? Isso também é Bíblia, tá? A palavra de Deus diz o seguinte, que é melhor, né, em outras palavras aqui, é melhor você estar num velório do que numa festa. Porque no velório é onde a gente vai entender o propósito e o valor da vida. Agê, vai lá. E aí? Tá ouvindo? Agora sim, 100%. Maravilha. Então, olha só. Eu falo para as pessoas, existe uma pesquisa e são dados reais. Nós temos em média por dia, você falou muito sobre pensamento, né, o fato de ser uma semente e na nossa mente ser uma terra fértil, né? O fértil, essa terra fértil, ela produz tanto o fruto da semente boa como o fruto também da semente ruim, certo? Então nós temos em média 70 mil pensamentos por dia. Quase nada. Olha só, quase nada, né? A pergunta é, o que fazer com tanto pensamento, né? Porque uma questão é assim, nós não controlamos as circunstâncias à nossa volta. Nós não controlamos, mas nós podemos controlar as nossas reações. Sim. Eu chamo de estado versus comportamento, né? O pensamento que gera um estado, e esse estado ele pode ou não gerar um comportamento, que é a nossa reação diante do nosso pensamento. Então, até os nossos pensamentos eles precisam ser bem filtrados, porque eles são sementes, e eles podem produzir frutos bons ou frutos maus, certo? O nosso maior problema é não aprender a lidar, né,
depois que esse pensamento vem, entra na nossa mente, gera um estado emocional, e às vezes nós não sabemos lidar com essa circunstância. Uhum. E aí nós somos regidos por três mundos, né? O mundo do pensamento, o mundo da emoção e o mundo do sentimento. Nós precisamos aprender a dominar essas três áreas, porque aí nós vamos encontrar o verdadeiro valor que há dentro de nós e começar a viver uma vida plena, entende? Então, esse estado que é gerado através desse pensamento é que, de fato, tem colocado as pessoas em um nível de ansiedade, alguns entram em depressão, por causa desses pensamentos que vêm, que são sementes que vão gerando frutos na nossa mente e vai denegrindo aquilo pelo qual nós somos chamados, vai denegrindo a nossa imagem de filho, o valor que há dentro de nós, por causa desses pensamentos que são sementes. Sim. E aí, esse é um estado. Agora, esse comportamento que nós vamos expressar, que vai mudar todo o nosso cenário, né? Que muda todo o cenário à nossa volta, que muda o cenário emocional, que o maior problema das pessoas é achar que o que ele está vivendo tem a ver apenas com ele. Mas, na verdade, não. Nós afetamos as pessoas que também estão à nossa volta. O nosso comportamento afeta as pessoas que estão à nossa volta. A família, eu digo filhos, esposa, todas as pessoas que estiverem à nossa volta, eles serão afetados por causa desses pensamentos que gerou um estado que também gera um comportamento. Sim. Então, a dica que eu te dou é o seguinte: você não consegue controlar as circunstâncias, mas aprenda a controlar as suas reações, para que você não sofra, né? E que você comece a ter uma vida mais leve. As pessoas acham que a vida está sendo muito pesada, o fardo que elas estão levando estão carregados por causa dos maus pensamentos, né? Que gerou maus comportamentos, e tudo na vida dela parece ser peso. Tudo na vida dela parece que é um fardo pesado, ela não consegue desfrutar de nada da vida. E ela vai perdendo esse valor que há dentro dela. Sim. É algo que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas. Verdade. Tem uma afirmação aqui do Kleber, que ele colocou: na dor, Jesus cumpriu o seu propósito, né? A Sônia falou: a dor faz a gente ficar mais firme e forte, é isso? Se você dá uma resposta certa, porque a maioria, diante da dor, abandona o barco. O processo da dor é uma libertação, onde nós conectamos com Deus e recebemos revelação, nos sentimos tão amados e cuidados por Ele, exatamente. E interessante que vocês falaram aqui que Jesus, né, ele cumpriu o seu propósito na dor, para você ver como que não é o local que muda as pessoas, né? E sim a resposta. Por exemplo, aqui é algo que às vezes você já até ouviu isso. Adão foi colocado diante de um jardim de delícias. Foi colocado num lugar para desfrutar. Então Adão fracassou no paraíso. E Jesus venceu no deserto. Então não é o local que vai definir quem eu sou. É a minha resposta. Então, se eu tenho maturidade de saber quem eu sou em Deus, não é um momento que o mundo está passando, a situação que eu estou vivendo, que vai determinar quem eu sou. Mas o que vai determinar quem eu sou é a resposta que eu dou diante dessa situação, trazendo a existência do valor que existe dentro de mim e respondendo, né, da forma correta para acessar um reinado. Eu já falei algumas lives aqui, mas se um dia que você pegar esse código, eu falo para quem está na live aqui, foi um dos que destravou a minha vida. Um dos maiores códigos que eu peguei na minha vida até hoje se chama o código da decepção. Porque diante da decepção, você vai dar uma resposta. E dependendo do nível da decepção, a sua resposta, a maioria das vezes, né? Isso a humanidade vive. E eu já vivi assim. Diante de uma grande decepção, a maioria das vezes é desistir. Diante de uma traição no casamento, o normal é desistir da família. Separar, cada um vai para um lado. Diante de um roubo, né, dentro do seu negócio, de uma traição, de um prejuízo financeiro, é isolar a pessoa. Diante de qualquer situação e diante do momento que nós estamos vendo, de uma grande decepção, às vezes prejuízo financeiro está tendo, perdeu o trabalho por causa dessa quarentena, teve vários prejuízos, decepções. Aí, onde está o código? O código está: você pode perder um reinado ou herdar um reinado. Diante de toda decepção existe isso. Existe um reinado a ser ganhado, a ser herdado, ou um reinado a ser perdido. Às vezes a pessoa perdeu o reinado da família. Por quê? Decidiu
Perder porque não quis perdoar a traição. Perdeu o reinado de uma grande oportunidade, negócio que viria lá na frente, mas a decepção veio antes para alinhar o coração, mas preferiu ficar com grande decepção do que herdar um reinado, que é oferecer algo lá na frente. Então saiba algo, diante de uma decepção, ou você herda o reinado, ou você vai perder. Então Um precisa abraço ter aí, esse... Felipe. Vou falar, gente. Deixa eu falar algo interessante. Tem uma frase bem interessante sobre você falou de Adão, né? Deus fez ele, colocou lá no jardim para desfrutar. Você sabe o que acontece, cara? É que Adão, né, o homem, ele morreu tentando ser uma coisa que ele já era. Olha que coisa. Morreu tentando ser uma coisa que ele já era. Aí está o maior problema das pessoas. Exatamente. Ele É que elas deixou... não sabem, não, né? E aí eles ficam tentando descobrir, né, em meios, ou em lugares, ou em pessoas, ou em coisas. Não vai encontrar, mano. De maneira nenhuma. Eu gosto muito do que diz Salmo 8, no versículo 4 ao 6. Ele diz: quem é um homem para que Deus se lembre dele? E quem é o filho do homem para que Deus o visitasse? Porém, fizeste um pouco menor do que os anjos, e lhe coroaste de glória, e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus fez você para reinar, para governar suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, governar as circunstâncias à sua volta, e você fica quebrando cabeça e sem saber como sair disso, cara. Então, o que você falou sobre a questão da decepção tem muito a ver com isso, você saber quem de fato você é, porque você vai passar por decepção. Exato. Eu fiquei imaginando, quando Jesus passa por tudo isso e ele vai lavar os pés dos discípulos, né? Lá está a fila dos discípulos, vem Pedro, João, os caras tudo lá para ser lavado os pés, e olha para a fila, quem está lá na fila? Judas. Judas está na fila, né? E aí Jesus diz assim: é o cara que me decepcionou, é o cara que vai me trair, porém eu vou projetar algo, né, para que ele entenda que eu amo, independente do que ele é. Independente do que ele vai fazer, eu amo ele. Vem cá, seu traidor, deixa eu lavar os seus pés aí. Jesus dá essa demonstração de que a decepção pode ser uma arma poderosa para você cumprir o seu propósito. Exato. E de repente você está percebendo isso. Então, quando o texto diz que quem é o homem para que Deus visite, né? Mas fizeste um pouco melhor que os anjos, mas lhe encheste de poder e de glória sobre todas as obras das mãos do Senhor. E eu complemento com o que diz Salmo no 115, o verso 16, que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu a seus filhos. Olha que coisa poderosa. Exatamente. É Mano, uma situação de decepção que a gente vê que os discípulos passaram, nós vamos passar, não tem como fugir disso, tá? Felipe Fernandes está aqui na live, aqui, amigão, tamo junto, lindão. O que acontece? Pegou o código, é isso aí, mano, é esse código que estragou. É o Mastermind, ainda bem que eu tenho amigos poderosos. O que acontece? Algo que você falou sobre discípulos, exemplo mais claro aí, Pedro. Pedro é um cara que foi confrontado duramente por Jesus, né? Pedro chegou e falou: Jesus, você não vai cumprir o seu propósito, você não vai morrer, nós vamos te defender aqui e pode deixar conosco, na força do braço. Pedrão queria resolver a treta. Mas Jesus falou: arreda daqui, Satanás. Nem implacável. Não teve essa, ó. Deixa eu te explicar algo. Não teve esse. Em amor e carinho, afasta daqui. Não é isso. Jesus já foi, ativou ali o botão aí e já lançou ele fora. Uma grande decepção você ouvir de um amigo e um mestre, assim como Jesus era para Pedro, ouvir chamar ele de Satanás. E antes de Jesus ser entregue, né, Pedrão chegou ali e falou: não, de forma alguma eu vou te negar. E mais uma decepção que Pedro passa. Jesus fala: ó, antes que o galo cante 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E sabe o que aconteceu? Pedrão negou 3 vezes. E quando veio a decepção e o galo cantou, qual que foi a resposta dele? Decidiu viver aquilo que ele nasceu para viver. Porque veio a decepção, mostrou. Meu mestre falou: nossa, cara, o que eu fazer? E realmente eu traí. Realmente teve toda aquela situação que eu não gostaria de ouvir dele. E assim é a vida. Circunstâncias, dificuldades vão aparecer. Decepções são necessárias. Fracasso, como você quiser enxergar.
é necessário. Você não vê nenhum cara que se torna bilionário sem ter fracassado ou decepcionado, se quiser usar outra palavra. Muitas vezes. Tentou com a empresa ao ponto de fracassar e uma grande decepção diante de um fracasso. Sabe qual é a resposta? Vamos fazer de novo. Corrigir a rota. Aí o cara chega e constrói um império, mesmo sem conhecer a Deus. Porque sabe dar resposta diante de um fracasso, diante de uma decepção. Então, diante do que você está vivendo hoje, qual que é a sua resposta? Existe um valor escondido dentro de você. A decepção vai mostrar esse valor, as circunstâncias vai mostrar, o dia a dia vai mostrar, esse momento que estamos vivendo vai mostrar. Você consegue enxergar qual que é a resposta que você vai dar? Vai ficar segurando, enterrando o talento que Deus te deu, que é a sua vida, o valor que Deus te deu, que é o fato de você ter uma vida com Ele, de ter recebido o Espírito de Deus, você que recebeu, você que nasceu de novo, vai enterrar essa vida, vai enterrar a vida de Deus que está em você, vai ficar com medo das dificuldades, vai ficar abatido diante do problema, vai desistir da sua vida, vai desistir dos seus projetos, vai desistir porque fracassou tentando. Você está certo, mano, você tem que fracassar tentando mesmo. Tem nada de errado nisso. É muito bom você errar tentando. Você está tentando fazer algo para a sua vida, para a sua família. Você está fazendo algo para você. Aí você fica mal porque você errou. Errou tentando acertar, então vai te deixar mal. Ei, erre várias vezes tentando acertar, porque o seu propósito é avançar, é ter resultados, é desfrutar de uma vida poderosa. É só diante do erro, diante do fracasso, diante de uma decepção que haverá um alinhamento para eu acessar aquilo que eu já tenho. Só isso. Vai lá, Gê. Cara, assim, acho que eu vou liberar duas chaves aí, poderosas agora, diante do que você falou aí sobre Pedro. São duas situações. Algumas pessoas, ou talvez a maioria, lá, quando eles sofrem uma decepção, a tendência deles é se esconderem, né? E aí é onde surgem as feridas, as mágoas, né? A alma fica critina, fica bem abatida. E não tem como você, por exemplo, como que você vence o medo? Enfrentando o medo, sim ou não? Sim. É assim que você vence. Então, se você percebe, Pedro, houve um cenário quando Pedro traiu Jesus, né? O cenário, né, de um fogaréu, ele sentado ali, e quando o galo canta, ele percebe a traição que ele teve com Jesus. Olha só, quando Pedro foi restaurado, foi curado, o cenário era o mesmo. Era um fogaréu, Jesus aparece lá, né? Tem um fogarélzinho, tem pão e peixe, e convida eles, ou seja, o cenário é o mesmo. A dica que eu te dou, meu irmão, quando vier uma decepção, se fortalece nela, porque quando vier a próxima, vai ser o momento de você enfrentá-la e vencer. O cenário sempre vai ser o mesmo, para você encarar e vencer as coisas. Se você se esconde na primeira decepção que você sofre, se você se bate, se você não quer mais se relacionar, se você não quer mais arriscar, mais investir, se você não quer mais amar, se você acha que a solução para a sua vida é isolar, mano, você já perdeu, você está um derrotado. O cenário sempre vai ser o mesmo para que você vença e tenha experiência. Essa é a primeira coisa. A outra coisa que as pessoas, às vezes, numa situação como essa, de decepção, de dor, de vergonha, ou de uma perca, é que às vezes elas querem usar armas erradas. Entende? Usa as armas erradas para poder sair. Vou dar um exemplo, voltar ao exemplo de Pedro. Quando Jesus estava no Getsêmani, isso é um código poderoso para você aí. Quando Jesus estava no Getsêmani, que os soldados vão prendê-lo, e quando o Malco chega para prender Jesus, o que é que Pedro faz? Ele saca a espada e corta a orelha de Malco. Não vou falar de Malco agora não, que é uma outra coisa. Mas Pedro, ele usa a espada para cortar a orelha de Malco. Olha só a situação. Pedro, ele vem de todo um cenário, só que Pedro, ele não tinha só a espada como arma. É algo para observar. Quando Deus ministrou isso no meu coração, meu irmão, eu bradei. Quando Pedro é chamado de Satanás, né, para trás de mim, Satanás, lá, pouco, né, ele revela que Cristo é o Filho de Deus. E Deus revela quem Pedro é. Tu és Pedro, de rocha, e sobre essa pedra, apontando para ele, o próprio Jesus, edificarei a minha igreja. E nesse cenário, se você pegar o capítulo 18 de Mateus, Jesus entrega, fala assim, ó, vocês têm a chave que liga o reino do céu com a terra. Vocês têm a chave. Então, lá
no Getsemane, ou lá no jardim, onde Jesus é preso, que Pedro usa a espada, Pedro não tinha como arma só a espada, ele também tinha a chave. Só que o problema, em vez de ele usar a chave para apresentar Jesus para Malco, para as pessoas, ele usa a espada para destruir o sonho de alguém. Então, preste atenção. Às vezes, em cenários na sua vida que você está enfrentando, você está querendo usar a espada para destruir um tanto de coisa, o quanto você deveria usar a chave. Porque a chave é que vai abrir portas, a chave é que vai manifestar o reino, a chave que vai trazer o reino de Deus para a terra, mano. Então, você tem a espada serve para uma coisa. Está lá em Efésios 6, né? A espada serve para uma coisa, para apagar os dados inflamados, é para apagar os dados inflamados do maligno. Agora a chave é que abre os novos caminhos, abre as novas portas, conecta você com os céus, traz o céu para a terra. A vontade de Deus, assim como é no céu, ela é feita na terra. Então, nas situações da sua vida, que seja diversa, em qualquer momento, aprenda a usar as ferramentas certas, usar as armas certas para que você não destrua o seu sonho ou destrua o sonho de alguém, como Pedro fez. A verdade é que você fica frustrado, ferido, e você ataca as pessoas, né? Destrói os sonhos das pessoas. Usa a chave, porque a chave vai te abrir caminhos poderosos e fazer você ter uma vida de sucesso. É a resposta, né? A resposta de herdar o reino. Você herda o reino usando a chave ou você perde o reino usando a espada. A escolha é sua. Você vai abrir o reinado com a chave ou vai cortar com a espada? Se você cortar, perdeu. Se abriu, você ganhou. E na vida a gente sabe, né? A gente já aprendeu isso. Na vida a gente não perde, né? Ou a gente aprende ou ganha. O aprendizado que você pega é que você deixa de reinar. Esse é um aprendizado. Você não perdeu. Você só aprendeu a deixar de reinar. Na próxima você não vai deixar de reinar. Você vai reinar. Então use, revelação tremenda, né? Use a chave. Porque diante de uma dificuldade, diante da decepção, você tem as duas ferramentas. A chave para entrar no reinado ou a espada para destruir o reinado que está colocado diante de você. Exatamente. Outro ponto que nós estamos vivendo, AG, que durante esses 15 dias, aí, 20 dias, né? Alguns lugares mais tempo, mas a média é 10 a 20 dias, realmente as pessoas estão tendo a grande oportunidade da vida delas que há muitos anos não têm. Né, através desse meio digital, aqui, né, Instagram, Facebook, WhatsApp, a tecnologia roubou isso da família, que é o tempo de qualidade. Então, assim, eu vejo Deus por trás de tudo. E o fato de você estar na sua casa, quem está aqui na live, de estar com a sua família, é onde você deve alinhar e sentar, ver o que de fato tem importância. E não ficar preocupado em querer voltar a viver aquilo que você vivia lá fora, a correria, no dia a dia. E lá fora, e quando você voltar a viver, volte a viver, né, lá fora com outro olhar, uma outra visão, diferente. Valorize o que está dentro. Existe um valor escondido dentro de você, também existe um valor dentro da sua casa. Existe um valor no seu casamento, existe um valor com seus filhos, existe um valor na sua família. Deus fez imagem e semelhança. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não está falando só do homem, é do homem, a mulher e o filho. Porque a imagem e semelhança de Deus é a família, e não é o individual em si. Então, quando Deus fala, façamos o homem a imagem e semelhança, ele está falando da família, porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nessa trindade aí, a parte feminina é o Espírito Santo. Né? A parte feminina dessa família é o Espírito Santo e a mulher. Às vezes você não entende isso, respeito, mas fique em paz. Mas existe o pai, existe a mãe e existe o filho na trindade. Assim, quando Adão foi criado, Deus falou, ó, não é bom que o homem esteja só, né? Então Deus olhou e falou, não tem nem alguém aqui que corresponde para suprir, né, e expressar a minha imagem e semelhança. Então a mulher foi criada, né, no meio da costela de Adão, foi gerada para que a imagem e semelhança de Deus fosse completa. Por isso que a direção foi, seja fecundo, multiplicai e encher a terra, dominai e sujeitai. Para o quê? Para expressar a imagem e semelhança de Deus através da família. Só que hoje as famílias estão destruídas por causa de um celular que está aí na sua frente, assim como está esse na minha. Está sendo destruída pelos os contatos virtuais que temos. Está sendo destruída com as coisas que têm que serem feitas lá fora, com o trabalho, com a correria.
com o dinheiro que precisa ser ganhado, com as contas que precisam ser pagas. Então a família, essa imagem e semelhança de Deus, está sendo afetada e você nem está percebendo, porque a imagem e semelhança de Deus é a sua casa. Não é você no individual. É você, sua esposa e seus filhos. Aí representa a Trindade. Assim como somos corpo, alma e espírito, assim Deus é Pai, Filho e Espírito. E assim é você, esposa e filho. Essa é a imagem e semelhança de Deus. Essa é a identidade e propósito. O governo se inicia na sua casa. Não queira se envolver, governar fora, sendo que você não governa dentro. Lá fora só está mostrando falta de governo que você tem dentro de você. As coisas de fora só revelam as de dentro. Então, se eu não tenho governo na minha alma, se eu não governo a minha própria vida, eu não governo a minha própria família, as coisas de fora, o governo de fora, que é a dificuldade que estamos passando hoje, que está vindo como governo sobre a sua alma, só está mostrando a falta de governo que você tem dentro de você mesmo e sobre a sua casa. Então, para você expressar o propósito e viver realmente o que Deus trouxe para você, enxergue qual que é o seu governo. Só isso. Não precisa ficar correndo. Então, nesses 10, 20 dias, só está mostrando o governo atual que o mundo, a humanidade vive. Não governam nem a própria casa, quanto mais qualquer outra coisa. Alan, eu tenho um código poderoso que eu tenho aprendido, cara, e isso tem mudado muito a minha vida, tem transformado de maneira poderosa. As pessoas, quando elas se encontram em situações adversas, passam por tudo isso que nós já comentamos aí, o maior problema das pessoas, além de elas se esconderem, enfrentarem, é o olhar que elas têm de si mesmo, entende? Elas acham que são incapazes de vencer, de enfrentar qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo bíblico nisso, que a dica que eu te dou é começa a mudar o olhar a seu respeito. Quando Moisés envia os espias à terra prometida para espiar a terra, e os caras voltam com o resultado. Presta atenção, 10 homens voltam com um resultado totalmente negativo, embora eles viram que realmente era algo como Deus prometera. Ele chega para Moisés e diz aqui, Moisés, está aqui a prova, a terra de fato é boa, mana, leite e mel, está aqui o fruto, um cacho de uva, né, de banana, 2 homens carregando, está aqui, mas nós não vamos lá. Falei, mas a terra não é boa? O que Deus prometeu não é verdade? É assim, mas nós não vamos lá. Por quê? Porque lá tem gigante e nós somos, aos olhos dele, como gafanhoto. Olha só, a perspectiva dos caras é que eles eram como gafanhoto. O olhar que eles tinham acerca deles mesmos é que eles seriam devorados, seriam destruídos, mesmo sabendo que Deus havia prometido isso para eles. Então eu aprendo nesse texto que assim, a perspectiva que a gente tem que ter a nosso respeito, ela pode nos levar a uma vida de sucesso ou levar a uma vida de fracasso. Então muda o seu olhar a seu respeito, mano. Você é capaz, Deus já colocou dentro de você. Uma coisa que Alan falou aí sobre nós temos a imagem e semelhança de Deus, em Romanos 8, verso 29, diz aquele que nos predestinou, que também nos conheceu, nos fez conforme a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Então, mano, você é a imagem dele. Você é a imagem dele. Então, entenda, olha você, né? Imagina isso. Olha para dentro de você, entenda que dentro de você existe o Espírito de Deus que habita dentro de você e que você é a imagem e semelhança do próprio Criador. Imagem e semelhança em essência, você tem a mesma essência. E às vezes, nas situações adversas, você olha para dentro de você e se sente incapaz, ou se sente infeliz, né, mal amada, ou incapaz de amar ou de ser amada, porque você fracassou, porque decepcionou. Enquanto você não mudar o olhar acerca de si mesmo, você não vai vencer nada, mano. E a verdade é que quando Davi estava diante de Golias, né? Golias olha para Davi e diz assim, nossa, é pequeno demais para vencer. Aí Davi olha para Golias e diz assim, é grande demais para me agarrar a pedrada. Então, mano, tudo que você vai enfrentar, sem coragem, olha para dentro de você e saiba que aquele que te dá força, aquele que é a própria força, habita dentro de você. Então, muda o seu olhar acerca de você mesmo para que você vença. Uma coisa que eu aprendi é assim, depois que eu descobri quem eu sou, não existe ninguém melhor do que eu. Quando você
descobrir quem você é, ninguém é melhor que você. Pessoas fazem coisas diferentes, mas ninguém é melhor que você. Tá Você pode falhando um pouquinho, hein? produzir 100% em área que você de fato é melhor. Então, toca o Isso terror, aí. cresce, Tá falhando um isso aí é pouco. Não sei se é o sensacional. local que você tá, gente, mas tá falhando um pouco aqui para mim. Ó, o Douglas falou aqui, ó, Douglas Remo, a família não é Travou? apenas a base da sociedade. A família é a Melhorou base aí? da humanidade. Retire a família e não passarinho de animal. Tá falhando o áudio, É tá? Talvez seja o local. Então, o que o pastor AG falou é muito importante. Você tem que entender que a visão que você tem, a resposta que você vai dar diante da circunstância, vai depender da forma que você se enxerga. Então, você enxergando o seu valor, enxergando quem você tem dentro de você. Eu tenho falado costume, eu sei que tem pessoas aqui de várias religiões que entram aqui na live. Essa live aqui não é uma live evangélica, não é uma live católica e muito menos gospel. É uma live da pancada e aonde você precisa ser destravado e acessar quem você é. E uma das coisas que você precisa entender, isso aqui não tem nada a ver com religião, você que segue uma religião, fique em paz, que você só tem o Espírito de Deus se você um dia recebeu. Está lá em João 1,12. Todo aquele que recebe, aquele que crê e recebe, dá o direito de ser filho de Deus. Tem pessoas aqui que entram na live, e eu sei que estão aqui, e têm me perguntado, Alan, como eu receber? Eu vou orientar. Você pode receber agora, nessa live, e na sua casa, onde você está. Porque só o dia que você recebe, você se torna filho. E o que o pastor AG falou é muito importante, porque se você recebeu o Espírito, você não está enxergando o valor que está dentro de você, que é o próprio Deus. Uma das coisas que destravou, e eu quero que você sempre compartilhe, teve uma pessoa que compartilhou ontem um print, e falou, na Bíblia não tem promessa, e sim realidade. E abriu uns códigos violentos. Eu falei, meu Deus do céu. Porque é pura verdade. A Bíblia não tem mais promessa. Porque todas as promessas eram antes de Jesus. E quando Jesus veio na cruz e disse, Tetelestai, está consumado, a promessa sou eu. Se você me recebeu na sua vida, todas as promessas já chegou. Por isso que Paulo falou, o Espírito está pronto. Tudo já está no Espírito. Todas as promessas já estão aí dentro de você. Então, por isso que a Bíblia não tem promessa. As promessas já foram consumadas em Jesus, na obra da cruz. E quando você recebe o Espírito de Deus, você recebeu todas as promessas. Agora cabe você mudar a sua mente para você acessar aquilo que você já tem como promessa. A promessa se baseia em uma só, que é o Espírito de Deus. Essa é a promessa que nós estávamos esperando. E ela já foi dada. E no Espírito de Deus, todas as demais promessas já estão liberadas. A principal você já recebeu. Agora você precisa mudar a sua mente e não espere por uma promessa, porque não existe mais promessa. Se você já recebeu, você já tem todas. Aí a pessoa soltou isso, eu falei, mano, você travou um conteúdo poderoso. Por quê? Porque na realidade já recebi tudo. Não tem promessa mesmo não, mano. As promessas eram antes. Quando veio Jesus disse, Tetelestai, consumado tudo, todas as promessas. Apenas enxergue. Mude a sua mente e acesse. O outro ponto que eu quero falar aqui, ó, presta atenção. A live aqui tá loucura, né? O atual momento, como nós estamos falando de um momento que estamos vivendo, eu anotei aqui para não esquecer. O atual momento nos gera uma nova esperança. Lembra que eu comecei? Bem-vindo ao mundo regenerado. É isso. O atual momento nos gera uma nova esperança. Para mim gerou esperança, sabe por quê? Não precisou pastor, não precisou padre, não precisou bispo, não precisou papa, ninguém pregar a palavra de Deus, ensinar. A própria circunstância está mostrando o momento de esperança de um mundo regenerado que podemos viver. Porque as pessoas estão voltando a olhar para si próprio e para a família, que é a base de tudo. Mesmo sem alguém para pregar, a circunstância no mundo inteiro está mostrando, ei, olha o seu valor aí dentro da sua casa, desliga esse celular e olha aí quem está do seu lado, olha a sua esposa, olha os seus filhos, olha a sua vida.
Não precisa correr mais lá fora não, lindão. Agora é dentro de casa, é quarentena. O que você vai fazer? Então, o que eu anotei? Foi um insight. Atual momento nos gera uma nova esperança. Qual a esperança? De um mundo regenerado. De pessoas realmente que dão importância à vida, à família. Essa circunstância pode mudar e nos levar a uma nova geração. Vai sair e entrar de novo? Aí, a gente tá me ouvindo? Tava travando lá, ele vai voltar aqui. Pessoal, anote esse insight, mano. Olha que loucura. O atual momento nos dá uma oportunidade, uma visão de esperança. Deixa eu chamar o AG aqui de novo. Então é isso, ó. O atual momento nos gera uma nova esperança. Qual que é a esperança? Um planeta regenerado. Olha aqui, um planeta regenerado. Aí. Voltando, ele vai. O planeta regenerado. E tem duas pontas aqui, ó. A força da oração e a força do pensamento. Provérbios 23:7, se eu não me engano, diz: aquilo que o homem pensa em sua alma, mente, tá? Ele é. Então, nós estamos vendo hoje pessoas que não buscavam a Deus a buscar, pessoas que não pensavam na família começaram a pensar e começar a mudar os pensamentos e nem sabia orar e começou a orar pedindo para Deus vir a seu favor. Hoje nós podemos ver que tem muitas pessoas que nunca orou na vida, nem sabe que a oração é começar a orar. E tem muitas pessoas que às vezes não pensavam na família, agora começou a pensar, pedindo para Deus, através dos seus pensamentos, para que Deus guarde a sua família, guarde a sua casa e guarde seus filhos. Mas a correria do dia a dia que estávamos vivendo há pouco tempo atrás, não dava tempo de parar para pensar sobre a importância da família. E muito menos orar, pedindo ou agradecendo a Deus pela vida que temos. Mano, é uma coisa muito séria, porque as pessoas, elas criam um hábito de querer se aproximar uns dos outros, da família, de amigos, de parentes, até mesmo de Deus, só em situações como essa. Por isso que eu falei mais no início lá sobre a questão do cenário antes, né, durante e depois. Porque a gente podia muito bem, né, ter construído esse cenário, as pessoas poderiam ter construído esse cenário de amor, de alegria, de orar, de buscar a Deus, de se relacionar com o Pai, independente da circunstância. Paulo vai dizer que a nossa alegria não depende de circunstância, ela tem que ser plena, tem que ser completa em qualquer momento. Isso é poder saber quem nós somos em Deus e poder refletir a glória de Deus em nossas vidas, independente das situações. O que você falou tem muito a ver com tudo o que a igreja tem vivido nos últimos dias, entende? As pessoas, às vezes, querem ir à igreja só quando elas estão passando por uma dor, por uma decepção, e, de repente, quando elas resolvem o seu problema, aí elas se afastam de Deus, acham que não tem mais necessidade. E não é bem assim a vida, né? A vida, ela precisa ser vencida dia após dia, ela precisa ser, de fato, vivida com muita alegria, com muito amor, um dia após o outro, independente da situação, cara. Agora, você esperar alguém ficar doente, você esperar algo como está acontecendo no mundo, para você se aproximar das pessoas, amar as pessoas, querer estar junto, querer aprender a orar, cara, ainda bem que estão aprendendo a orar, sabe? Mas a gente sabe que isso também pode provocar uma série de transtornos na sua vida, ou pode causar um impacto muito grande, porque quando passar isso, lembra que eu falei do cenário pós? E quando passar isso? Será que você vai manter esse mesmo relacionamento? Falhou de novo. Cortou o áudio de novo ali. Assim. Né? Vai passar. Como vai ser seu comportamento? Você vai conseguir continuar sendo essa pessoa que você se tornou durante esse cenário? Você vai querer Deus, você vai querer estar com as pessoas, vai querer amar, vai querer refletir a imagem de Cristo que você sabe que você é? Pós o cenário, ou você vai simplesmente ignorar, porque você não vai estar mais passando por isso? Acho que é uma coisa para se pensar, viu, Alan? E a gente, dentro disso, né, que está sendo falado aqui, hoje as pessoas estão dando a importância do coletivo, só que está dando a importância do coletivo errado, tá?
Entenda bem. A importância do coletivo de fora, porque a importância do coletivo da própria casa não está bom. Então, hoje, as pessoas dão valor para o coletivo, elas querem viver novamente o coletivo. É lá fora, voltar a encontrar os irmãos, voltar a encontrar os amigos. Eu preciso das pessoas lá fora. Estão com saudade do cenário lá fora, né? Não consegue viver o coletivo dentro de casa, porque o coletivo dentro de casa está embaçado. Então, assim, quando eu não tenho esse entendimento de dar a importância do coletivo, é porque eu sou individual. E quando dou importância do coletivo, eu dou importância do coletivo de fora do que da própria casa. Então, isso precisa ser ajustado e eu vejo como uma grande oportunidade que nós estamos vivendo nos dias atuais, porque as pessoas dão importância no coletivo dentro de casa, assim como elas dão importância no coletivo fora. Porque, às vezes, nós damos mais importância para os de fora do que os da própria casa. E assim foi com Jesus, assim está sendo nos dias de hoje. As pessoas não honraram Jesus quando Jesus fez aquela libertação do endemoniado lá de Gadara, né, o gadareno. Expulsaram ele de lá, porque era de lá, chegou ali, não quis a bondade, não quis receber Jesus. Jesus não conseguiu operar tantos milagres aonde nasceu. Esse aqui é o filho do carpinteiro, José, né? Então, eles tinham uma desonra gigantesca, por isso que não recebia. Assim, às vezes, somos nós. Somos desonrados na própria casa ou desonramos a nossa própria casa. E lá fora nós somos honrados. Temos que inverter isso. Por mais que nós entendemos que o profeta ele não tem honra na sua casa, mas a sua família é diferente. É diferente. Você precisa mudar essa mentalidade. Tem que instalar os princípios e falar, não, nós temos honra sim, porque nós somos família, e alinhar isso. Agora, se você não consegue alinhar isso em casa, isso é difícil lá fora. Então, não perca a sua família querendo viver lá fora. Veja Deus por trás de tudo. Eu quero abrir aqui para perguntas agora, como a gente está chegando na live, já no final da live. Manda as perguntas aí, pessoal, para eu e a G aqui responder. Vamos lá, manda a bronca aí. Vamos aqui. Qual dúvida você teve, que você não entendeu? Ou que algo que você quer perguntar aí, manda a pergunta. Aqui, ó, verdade, as pessoas só dão valor quando estão perdendo. Creio que na situação de hoje, Deus está falando para todos voltarem a enxergar suas famílias. Exatamente. Né? Uma das coisas que eu abordo muito forte na jornada interna é isso, né? É sobre família. E as pessoas saem de lá com outra mentalidade. Total. Então, se eu não dou importância à família, eu vou dar importância a quem? Né? Eu fico aquele ensino religioso, Deus é primeiro. Mano, para de falar isso, se falar isso. Deus não é primeiro na sua família, na sua vida. Sabe por que não é? Porque a sua família não é primeiro para você, seu bunda mole. Você é homem e mulher. Começa a valorizar a família que Deus te deu para você começar a falar que Deus é primeiro na sua vida. Aí você vai engolir o choro, o sorriso que está estampado na sua face religiosa.